A Entrevista. Boa tarde, bem-vindos a mais um programa A Entrevista. O convidado de hoje é o comissário Adelino Camacho, o coordenador regional da Associação Socioprofissional da Polícia. A conduzir esta entrevista vão estar o Edmar Fernandes, subdiretor do JM, e o jornalista Paulo Graça. A todos, boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer o vosso convite e por isso estou cá para esclarecer alguns problemas que nós temos. Posso começar já com você na qualidade de coordenador regional da ASP, da Associação Socioprofissional da PSP, que responsabilidades tem a nível sindical? Bem, primeiro sou secretário nacional da ASP, como disse bem, que por sua vez superintende a ASP a nível regional, sendo por inerência coordenador regional. A responsabilidade deste cargo é grande e é muito abrangente, mas não é nada que eu não conheça, porque já o faço há cerca de 20 anos esta parte. No entanto, reconheço que não é fácil, porque para além da exigência do meu trabalho no dia-a-dia, tenho que encontrar tempo para me dedicar à causa e aos problemas que afetam os nossos sócios e, no fundo, os problemas do Comando Regional. Adelino Camacho, o que é atrair um comissário para o sindicato, nem sempre bem acolhido, digamos, pelas hierarquias? Portanto, a grande maioria dos oficiais da PSP são sócios dos mais diversos sindicatos. Alguns deles ocupam cargos de dirigentes sindicais de norte a sul, incluindo as ilhas, Madeira e os Açores, obviamente. De facto, em tempos não era bem visto, nem aceito, mas hoje, em dia, é uma situação normalíssima. Portanto, a normal seria não existir oficiais nas estruturas sindicais, porque como os nossos problemas são transversais a todas as categorias, daí achar que é interessante lutar a nível interno e também externamente por direitos que são nossos, que tinham sido já adquiridos há décadas e ao longo dos tempos foram sendo retirados de forma injusta, que é o que está a acontecer. Portanto, a função de sindicalista é vista como uma motivação para não perdermos mais regalias que foram difíceis de conquistar e para nos ajudar uns aos outros, independentemente do sindicato a que pertençamos. Houve algumas vozes contrárias ao sindicato da Polícia. Uma delas, o Presidente do Governo Regional, o antigo Presidente do Governo Regional, manifestou-se várias vezes sobre esse sindicato. O que é que o Adelino Camacho vê essa posição do antigo Presidente? Bem, relativamente ao senhor ex-presidente do Governo, eu conheço perfeitamente a opinião do Dr. Alberto João e fiquei sempre com a sensação de que ele se referia a situações de protesto na rua com polícias uniformizados, ou seja, fardados, e não era contra a existência do sindicalismo nas forças de segurança. Portanto, muito sinceramente, ele muitas vezes manifestou-se contra o sindicato, aliás, sobre quase todos os sindicatos, principalmente a PSP. Sim, muito sinceramente, também respondendo à sua questão, ninguém gosta de ver polícias fardados na rua a protestar e ainda por cima colegas contra colegas, como já aconteceu no passado recente. Até eu não gosto de assistir a este cenário que pode comprometer a nossa própria função e ferir a Constituição. Pode mesmo provocar um tal sentimento irreversível de segurança, neste caso de insegurança, na população. Como é que avalia o Adelino Camacho, neste momento, nos dias de hoje, o relacionamento que existe entre o Comando Regional e o sindicato do qual é representante? Olha, diretamente e sem rodeios, responder à sua pergunta, na minha e, digamos, na opinião dos sócios que eu represento aqui na região, eu acho que a atual liderança da PSP no comando é na generalidade positiva. Seria um absurdo da minha parte dizer que não, apesar de ser suspeito, porque sou oficial de polícia. Logo, as pessoas podem ter esta ideia. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com outra. Infelizmente, nos últimos anos, e digo infelizmente porque temos tido comandantes regionais que estão apenas alguns meses e não chega. Portanto, felizmente o superintendente Miguel Mendes e mais recentemente a superintendente Madalena Amaral tiveram algum tempo para efetuar as mudanças que acharam mais convenientes para o comando, uma vez que cumpriram de
forma quase integral as comissões de serviço. E, no meu ponto de vista, estiveram bem em muitos processos, tal como destaco desde já a reivindicação do protocolo das comas, que por direito era dinheiro da PSP, que é resultante das infrações ao Código de Estrada, bem como o apetrechamento dos meios materiais atualmente existentes na Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, na criação do Grupo Operacional Sinotécnico e todas as infraestruturas realizadas, por exemplo, na base da Penteada. Portanto, todos, acho, e claro que todos nós temos qualidades, virtudes, mas também temos defeitos. Mas, em regra, no cúmplice geral, digo que estiveram bem, porque tiveram tempo também para conhecer as pessoas e os seus profissionais, e quando é assim, é mais fácil de gerir, por exemplo, um comando. E espera, por exemplo, que o próximo comandante venha a resolver todas as situações que acabou de enumerar? Ou que tenha esse relacionamento seja diário para todos esses problemas que enamorou? Relativamente à pergunta do novo comandante regional, digo apenas que, não sei se sabem, mas até à presente data nada é oficial, portanto apenas rumores, não existindo certezas. Agora, seja quem for, vai ter um trabalho árduo e obviamente que será ajudado também por nós, mesmo com as críticas que venha a ter, poderá ajudar até nas decisões, e realço desde já que o novo comandante que venha a ser nomeado e o que está atualmente como interino, comandante interino, tem o nosso apoio, obviamente, mesmo nas decisões mais difíceis. Para já chega com uma frota automóvel renovada, meios informáticos também foram atualizados. O que é necessário para a PSP neste preciso momento? Portanto, como disse na pergunta anterior, a PSP recebeu de facto alguns meios materiais oriundos do Governo Regional no âmbito do protocolo. Uma percentagem do dinheiro das comas é da PSP e, como tal, foi aplicado. E, segundo sei, vai continuar até que exista plafond. Não me pergunto quanto, que eu também não sei quanto é que lá existe, mas foi arrecadado alguns milhões de euros. Daí que temos um parque automóvel condizente com as nossas necessidades, bem como estamos muito bem equipados ao nível de meio informático. Mas já é tempo também aqui do Ministério da Administração Interna e a própria Direção Nacional preocupar-se um pouco mais com o Comando Regional, pois temos outras carências, como por exemplo, precisamos urgentemente de emissores receptores, que são conhecidos pelos rádios. Este é o nível das comunicações, portanto os nossos rádios emissores têm dado algumas dores de cabeça, de facto, com muitas avarias, e por sinal também temos problemas ao nível do Ciresp, aqui na Madeira, que abrange não só a PSP, mas também todas as outras forças e serviços de segurança nesta ilha. Também falta-nos aqui algum equipamento de proteção individual para fazer face às novas ameaças, não é? E ainda mais importante, que nós consideramos e estamos seriamente preocupados, é com os melhoramentos nas instalações, dando como exemplo as esquadras de Santa Cruz, Machique e em Porto Santo, que estão completamente degradadas, e agora recentemente anunciada as novas instalações da esquadra da Ponta de Sol. Adelino Camacho, ainda há pouco, ou nesta sua resposta, falou sobre o Ciresp, mas o que é verdade é que as entidades oficiais, ou seja, de governo, muitas vezes comentam que este é um excelente serviço, ou seja, um serviço de comunicações. É verdade, ou será da opinião que falta a estes responsáveis atuar no terreno para saber que realmente as forças de segurança, PSP, sejam elas forças de socorro, queixam-se muito mais deste serviço numa altura em que ele é essencial? E confirmo que, e já agora aproveito também, as pessoas têm uma ideia de que o Ciresp é só problemas. O Ciresp não é só problemas. O Ciresp é um meio eficaz, só que está a ter problemas de cobertura, e a região autónoma, pela sua orografia, tem que ter zonas de captação própria, como tem muitos túneis, enfim, é muito montanhoso. Obviamente, se houver uma cobertura nessas mesmas zonas, vamos ter aqui uma comunicação perfeita. E eu sou apologista do sistema Ciresp. É um programa eficaz, mas precisa de, digamos, repetidores e antenas. Sim, devido à Madeira. Antenas, repetidores e, além do mais,
que é o que falta, também a manutenção dos próprios emissores receptores, que isso também tem sido um problema. Aliás, esse é o maior põe problema. muitas vezes em causa a própria segurança, que é o principal fator de quem atua. Não digo que ponha em causa a segurança, porque quando recebemos uma comunicação nós sabemos não exatamente o local, mas temos outros meios, como os telemóveis, enfim, que dá para salvaguardar essa situação. Quanto a as novas instalações, há muito pedidas pelos responsáveis pela Polícia de Segurança Pública. Ainda recentemente foi encerrada a esquadra da Ponta de Sol por questões de segurança, pelo menos foi aquilo que veio a público. Concorda com a abertura de uma nova esquadra na Ponta de Sol, por exemplo? Em primeiro lugar, obviamente que eu concordo. Nós concordamos com este encerramento, uma vez que o próprio edifício já não tinha condições mínimas, e muitos anos esta parte, aliás, já eu lembro-me daquela situação, já se arrasta há cerca de 20, 25 anos. Aliás, a este nível que tudo se tem degradado, não é só a Ponta de Sol, a nível das condições em que desenvolvemos a nossa atividade profissional. Infelizmente, nada melhora, bem pelo contrário, o estado degradado de outras esquadras, como a de Santa Cruz, Mexico, Porto Santo é inadmissível, Calheta, algumas das quais com tetos a ruir, suportados por estacas de ferro, centrais telefónicas rudimentares com fios descascados e pendurados, enfim. A água existe, por exemplo, uma delas, guardamos as armas em salas que estão trancadas com cadeados em pleno século XXI, portanto, e televisores com mais de 20 anos, portanto, isto aqui realmente é um problema. Mas isto, infelizmente, é o retrato comum em praticamente metade das nossas esquadras, onde põe a causa a própria dignidade dos profissionais que ali trabalham, e mais. E isto para não falarmos das próprias condições de higiene e de salubridade e até mesmo de segurança, quer para os agentes, quer para o cidadão que ali se dirige. E mais, que eu também gostava de realçar aqui, seria um disparate também da minha parte não referir essa situação, que é o esforço do comando. Por mais manutenção que faça às instalações, por serem tão velhas, já não permitem resolver a maioria das carências. É preferível... Mas respondendo, desculpe, porque ainda respondi à sua pergunta. À vontade. Claro que por tudo isto, claro que concordamos com o seu encerramento. Deveria de ser já definitivo. Ou seja, nós achamos, mesmo que o novo edifício onde vai alojar a polícia, consideramos ser um erro estratégico, um erro logístico e até mesmo operacional por parte do Ministério da Administração Interna e da própria Direção Nacional. Isto porquê? Porque este investimento achamos nós que devia e deve ser direcionado para as esquadras vizinhas, como sejam da Ribeira Brava, da Calheta, munendo estes departamentos sim de melhores condições e de outros meios materiais. Só assim é que seria possível incrementar um policiamento de proximidade com agentes e viaturas nas ruas. Portanto, é preferível menos esquadras e mais polícias nas ruas, é isso que está a tentar Exatamente. No fundo é isso, é para contribuir, tudo isso vai contribuir para quê? Para o sentimento de segurança. Porque como está, não serve. Porque um comandante, por exemplo, da Ponta de Sol, este oficial não consegue fazer uma escala de serviço salvaguardando, por exemplo, todos os turnos, incluindo os turnos noturnos, que são mais problemáticos. Mesmo com a construção da nova esquadra, que seja uma realidade, não vai resolver o problema da segurança pública, mas vai de encontro aos interesses instalados, quer na esfera política, como mesmo no meio sindical. Portanto, isto só vai servir duas coisas, para mim. Os interesses, eu lamento dizer isto como sindicalista, mas lamento mesmo ter que dizer isto, porque tem que ser dito com verdade e com a maior responsabilidade possível. Esta nova esquadra vai servir de facto os interesses dos dirigentes e dos delegados sindicais. Portanto, e nós vaticinamos que, não sei se é um presságio ou não, mas que aquela subunidade está condenada a fechar nos próximos anos, devido à média de idade. Se aquela esquadra tem homens
que a média de idade é 49 anos, e se não houver um reforço aqui de agentes novos que compensem a mais do que previsível saída de polícias daqui a 3 a 4 anos para a passagem para, por exemplo, para a pré-apresentação, portanto aquela esquadra está condenada nos próximos anos, vai ter que fechar na mesma e não se justifica, é a minha opinião. O que o Adelino Camacho nos está a dizer é que, devido a essa falta e também esse percorrer desse caminho normal de um trabalhador, ou seja, neste caso de um agente, até à idade da reforma, é que se não existir polos, ou seja, esquadras, digamos, piloto, ou seja, uma à zona oeste, outra à zona este e a esquadra principal no Funchal, teremos daqui algum tempo problemas nisso, ou seja, é apoiante de duas grandes esquadras e assim distribuir os agentes para essas esquadras e não faltar o pessoal na rua. Repare, eu não sei se seria a estratégia mais pode ser uma eficaz, ideia. Mas agora o Comando Regional tem que, na minha opinião, tem que fazer uma própria reorganização, porque já não estamos nos anos 90. Os anos 90 tínhamos uma esquadra por cada concelho e, além do mais, tínhamos vias de comunicação que não são aquelas hoje em dia. Portanto, se assim é, portanto, já não se justifica termos, por exemplo, as esquadras da Calheta, Ponta de Sol e Ribeira Brava. Desculpem-me estar sempre a incidir sobre estas, mas é aquilo que está a acontecer neste momento. Portanto, a distância entre estas três esquadras dista como 10 km. Portanto, não se justifica, por exemplo, a esquadra do meio, digo eu. Portanto, mas eu acho que o tempo vai nos dar razão. Porque este facto, se estivermos a ver com a grande proliferação de sindicatos que existem, neste caso de dirigentes e delegados sindicais, que eu considero para mim, eu não gosto de utilizar muito este termo, mas é um cancro. Não gosto muito de utilizar, mas sou quase obrigado. Porquê? Porque é de facto uma epidemia. Pelos vistos, infelizmente, isto não tem solução. Enquanto não houver aqui a nível governamental, e infelizmente, apesar de não ter a tal cura desejada, e apesar das abordagens feitas a nível governamental, mas sem sucesso até agora, o Comando Regional, só para vocês terem uma ideia, mais de 1/3 dos polícias são dirigentes e delegados de 14 sindicatos constituídos em Portugal. Portanto, o que representa cerca de 270 elementos. Portanto, estamos preocupados, estamos apreensivos, porque sentimos que a polícia caminha mesmo para um abismo sem fundo, em que cada dirigente tem direito a 4 dias de dispensa por mês e os delegados 12 horas, e embora a lei sindical também tem outro problema, é que não impõe limites. Quantos sindicatos é que temos na polícia já agora? Disse há pouco, são 14. E como a própria lei não impõe limites no número de órgãos e dirigentes e as listas têm integrado dezenas de polícias, claro que, e quando eles não abdicam dos próprios créditos sindicais, de contas feitas, fizemos assim muito por alto, e que já foi tornado público, inclusivamente. São estes 270 polícias, onde eu estou incluído também, obviamente, usufruem de mais de 7.900 dias por ano à conta do sindicalismo. E eu pergunto, isto é para tratar de assuntos laborais, portanto, isto só afeta uma coisa, que é a própria operacionalidade do comando. Portanto, todos os comandantes ficam maniatados com todas estas situações. E isto para não falar nas faltas de licenças e férias. Então aí é que é de brandar aos céus. Muito bem, antes de, não fugindo ainda a este tema das esquadras, por exemplo, há aqui uma freguesia na Madeira, que é o Caniço, que tem, digamos, a esquadra de Santa Cruz mais próxima. Mas tendo em conta a população, a densidade que lá reside, não seria preferível, por exemplo, aqui existir aquilo que nos falou ainda há pouco, nas tais esquadras, e ter um polo concentrado, não é que seja uma esquadra no Caniço, mas, por exemplo, ter mais atenção a esta freguesia, porque realmente temos, tendo o Funchal e Santo António, é a terceira freguesia com mais população na Madeira. Sim, concordo com a sua visão e aliás,
se reparar bem, não é só o Caniço, estou-me a lembrar também da freguesia de Santo António, por exemplo, tem um grande aglomerado populacional. Em tempos tivemos e bem um posto de atendimento ali no local. E o Caniço é outro, segundo quando sei, apesar de ser dormitório, não é? Creio, posso estar aqui equivocado, mas tem cerca de 22, 23, 24 mil habitantes, creio eu. Portanto, eu não digo propriamente uma esquadra ali, mas uma esquadra que possa abranger toda Santa Cruz, incluindo a Camacha, por exemplo. Uma esquadra, digamos, uma super esquadra que abranja estas três zonas. Santa Cruz Centro, Caniço e obviamente a Camacha. Eu sou de acordo, aliás, já discutimos isso, é por isso que isso é um desafio para o novo comandante repensar e pensar neste tipo de resolução, porque já é tempo do comando pensar também na sua reorganização, porque já há alguns anos que a gente já não recebe agentes novos aqui no comando. Adelino Camacho, neste momento, quais são então para si os principais problemas, e aqui num modo global, da PSP na Madeira, que afetam principalmente os polícias? Isso é uma pergunta, para mim é talvez a mais importante, mas também a mais problemática. E é que me dá mais motivação em falar. E porquê que eu digo isto? Para além da tal proliferação de sindicatos que já vos disse, que são cerca de 14, e que representa, aqui só na Madeira somos 270, íamos, e já falo no 15º sindicato a ser aí instituído a nível nacional. Portanto, para além disso, não é só este gozo destes dias que a lei permite, temos também outra situação que tem a ver com os tribunais, nomeadamente no cumprimento das demasiadas diligências judiciais em que para nós, e é uma constatação, não há volta a dar, que 90% do trabalho realizado pelas nossas brigadas de investigação criminal não é dedicado à investigação dos crimes participados, por exemplo, pelos cidadãos, mas destina-se a cumprir ordens judiciais como processos processuais, aliás, repito, como notificações processuais. Às vezes os elementos da investigação, como não têm mãos a medir para dar resposta ao leque de funções administrativas que nos são atribuídas, aumentou brutalmente nos últimos anos. Desde logo os serviços de notificações que os tribunais dos tribunais e de outras entidades, não é só o tribunal. Portanto, consideramos mesmo que a nossa investigação, neste momento, está a ser tratado como se fosse mais funcionários do Ministério da Justiça do que propriamente do Ministério da Administração Interna. E, aliás, temos... É um trabalho de secretária, digamos assim, não devia ser feito. Não, eu não digo só de secretária, eu digo que é praticamente um trabalho de carteiros. Porquê? Porque não faz sentido. É verdade, isto até é ridículo estar a falar nisto, mas temos polícias a fazer trabalho de carteiros. Porquê? Porque a sobrecarga é tanta que porque absorve-nos só em burocracias judiciais, como notificações pessoais, muitas das vezes sem que se tenha tentado sequer a notificação postal, e outras tarefas, como a elaboração e preenchimento de documentos, de relatórios, enfim, cada vez em maior número e muitas vezes sem que se compreenda a sua utilidade ou sentido. Porque isto vem a impedir o normal funcionamento das nossas equipas de investigação, as quais dispõem de outras importantes e nobres missões, especialmente vocacionadas para a defesa do cidadão e dos seus bens, que não está a acontecer neste momento. A verdade é esta. O que é que propõe o sindicato então para resolver essa situação dos polícias de secretário e de carteiros, digamos? Isso vai de encontro que eu sou a ideia de ainda há pouco, que refere que há poucos agentes na rua, não é? Para aquilo que devia ser feito, que é a segurança do cidadão. Mas há uma coisa aqui a esclarecer. Tudo o que nós façamos em prol do tribunal é legal, atenção. Claro, é legal, não estou a dizer ao contrário. Está consignado e como tal, nós desenvolvemos essa tarefa em função da própria legalidade dos atos. Não estou a dizer que seja ilegal, agora tem que haver, porque, por exemplo, se o tribunal não tenta uma notificação, por exemplo, postal, ou então agora,
que é a modernidade, que é por via e-mail. Porque é que a polícia tem que ir à casa das pessoas notificar as pessoas? Isto não faz sentido. Porque temos tanta ferramenta hoje em dia que não se justifica sequer uma ida tanto de um agente a um local, porque a ida dele, provavelmente ele tinha que fazer outras diligências a nível processual. E estamos a falar ali de um grupo de pessoas especializadas no crime, porque eles estão formatados para fazer aquilo. O trabalho deles é a gestão de crimes. Portanto, estamos a usar aqui uma mão de obra que é desproporcional. Portanto, não é condizente com aquilo que eles foram preparados. Aliás, o Estado paga-os para isso. Portanto, se fazem o trabalho de carteiros, quem é que faz o trabalho de polícias? Não está ninguém a fazer o trabalho de polícia. Nesta altura. Portanto, e estou a falar em termos de investigação criminal. Obviamente nós temos outros departamentos que fazem o seu trabalho no dia-a-dia normal, sem qualquer atropelo. Agora, mas não é só este aumento de burocracia a nível com os processos judiciais, mas também nós temos outro que também é fundamental, que é a falta gritante de meios humanos. E se juntarmos aqui, se pensarmos aqui todos, com as despesas sindicais, algumas esquadras, no nosso ponto de vista, e isto é importante aquilo que eu vou dizer, porquê? Porque podem mesmo fechar em períodos noturnos, a curto prazo. Dou-lhes um exemplo: a esquadra do Porto Santo, da Calheta, da Ponta de Sol, Santana, Ribeira Brava, Porto Nejo e São Vicente estão por um fio. Portanto, fins que não há redução de efetivos na PSP, apostando no envelhecimento, o que é perigoso, porque o nosso comando, atualmente, a média de idade está nos 43 ponto qualquer coisa. E quando entrei na polícia, a média de idade era 32 anos. Portanto, é uma polícia já a caminho da chamada velhice. Mas pronto, não queria referir este termo, mas vocês obrigam-me a tal. Portanto, pelas nossas contas, até 2022, vamos perder 20 a 25% do efetivo. Porquê? Pela falta de admissão de novos agentes e por via do estatuto profissional. E claro que vai afetar o comando e as suas subunidades. Agora, o que não pode acontecer é uma esquadra estar aberta, como já aconteceu, no período noturno, onde há um contingente de 20 e poucos elementos, ficou reduzida a um só agente. Uma situação que não poderá acontecer. Não pode acontecer. Isto até é lamentável. Portanto, não pode ocorrer. Portanto, segundo as nossas diretivas internas, pois descura não só a segurança do próprio agente, das próprias instalações e sobretudo da população. Se o MAI nada fizer, há esquadras que vão ter que fechar. Por isso alertamos desde já ao Governo Regional também e a alguns autárquicas que reflitam também sobre este cenário, que já é a altura de reivindicarem em casa própria todas estas situações que já estamos a alertar há alguns anos. Portanto, também temos para além destes problemas, também afeta-nos e muito é o SAD, é o Serviço de Assistência na Doença, portanto na Madeira e nos Açores. Nós não temos aqui praticamente médicos especialistas previstos, não existe clínicas que tenham convenção connosco, portanto eu agora não consigo perceber porque é que de uma vez por todas pagamos, por exemplo, o mesmo valor que os colegas do restante território nacional, quando eles têm clínicas e hospitais convencionados e que têm uma panóplia de outros serviços que nós não temos, e nós pagamos a mesma taxa, cifrada em cerca de 3,5, que eu considero que dá para fazer um melhor seguro que existe no mundo, por exemplo. Mas também, respondendo também à pergunta, um outro problema que está-nos a afetar, e muito, tem sido o aumento das agressões à polícia, em número e em gravidade. Portanto, nós já alertámos esta situação para o MAI e, claro, e temos vindo a alertar de forma incessante, como disse, à tutela, mas para que esta situação seja salvaguardada, portanto, pelo menos na parte do apoio e nas despesas. Porquê? Porque isto acarreta-nos, se nós, por exemplo, aqui não temos aqui um caso ou outro. Mas em relação às agressões, não só na vertente financeira, há menos respeito pela polícia? Sente que as pessoas têm menos respeito por quem tem o dever de zelar pela segurança? Não, eu não falo no respeito, mas é a evolução das coisas, é a evolução do próprio tempo,
a evolução dos próprios procedimentos também policiais que as pessoas também desconhecem e que nós temos obviamente, a nossa maneira de atuar sempre, claro, a moldura penal para uma situação dessas. Pois, é isso que eu queria chegar, ou seja, mas também não é com uma lei ou que vamos alterar ou vamos evitar as agressões. Agora, o que nós queremos ver salvaguardado é o tal apoio. Ou seja, se houver um acidente, como tem acontecido, sejamos logo acudidos a resolver um acidente. Agora, não se compreenda que, por exemplo, estar um agente, como temos ali há 1 ano e meio, à espera de ser intervencionado, por exemplo, que ainda não foi resolvido e que tem que sair, os custos têm que sair do bolso do próprio. Esses problemas que referi do sindicato, portanto, referi aqui também o relacionamento com o Governo. Esses problemas porque é que ainda não foram, por exemplo, levados ao Governo Regional? Ou seja, qual é o relacionamento que existe neste momento entre a ASP e o Governo Regional? Porque é importante saber as condições de segurança, mas também as condições de doença e nessas agressões que falou, que o polícia se sinta protegido. E isso é um trabalho que também deve ser feito pelo Governo Regional, juntamente com o Comando Regional e também com o sindicato, não é? Ou com os sindicatos, neste caso. Em primeiro lugar, eu gostava de esclarecer uma coisa. A PSP depende diretamente da administração interna. Portanto, e como tal o Governo Regional não tem qualquer aqui culpa, mas pode ter aqui uma interferência, sei lá, no forcing. A questão ia mais nesse sentido, ou seja, de existir esse relacionamento entre o Governo e o sindicato e o Governo poder intervir juntamente. Então o Governo e o sindicato não, mas interna, por exemplo. Que eu saiba, e nós temos uma boa relação institucional com o Governo Regional e ainda bem que assim o é, porque que não podemos estar de costas voltadas com o Governo Regional, como é óbvio. Compreendo tudo o que é inerente à nossa função aqui na região. Mas por último, eu gostava de referir relativamente às nossas dificuldades. Vocês não sei se já repararam, mas nós não queremos, e isto é a própria tutela que tem essa responsabilidade, nós não queremos ser usados de forma gratuita em determinados eventos, para alguns eventos que têm acontecido aqui não só no Funchal, na Madeira, como em todo o território nacional, em que a polícia não pode continuar a ser uma mão de obra barata, em proveito, por exemplo, dos clubes de futebol. Portanto, é num claro prejuízo para a população. Portanto, o MAI tem que rever esta situação, especialmente nos jogos considerados de risco elevado. Que a PSP, à luz daquilo que são os nossos procedimentos, nós somos obrigados a meter, por exemplo, toda a carne no assador. Isto é uma força de expressão usada na gíria futebolística, mas é verdade, e há um claro aqui evidente perda para a população, em que, por exemplo, as horas dos eventos, por exemplo, fica mais vulnerável a todas as situações de delinquência, enquanto decorre um jogo, por exemplo. Nesse sentido, a ideia de criar uma polícia municipal avançada pelo Executivo do Funchal, liderado pelo Presidente Paulo Cafofo, pode ajudar? Como é que consegue coexistir uma ideia de uma polícia municipal servir de parceiro, digamos assim, aos agentes policiais? É uma pergunta inteligente da sua parte. Mas, assim, eu não gostava muito de alongar sobre isso, porque a Polícia Municipal tem uma ação, se for aprovado, tem uma dinâmica diferente da nossa, mas se me perguntar, a minha opinião, se é viável aqui ou não uma Polícia Municipal administrativa, e concordo plenamente, aliás. Já não é a primeira vez que manifesto com agrado essa situação na criação de uma suposta polícia municipal, porque esta polícia não é mais nada menos do que uma polícia de fiscalização, como o próprio nome indica. E porquê? Porque, se repararem, a polícia às vezes demora em determinados serviços, que não é por acaso. Porquê? Porque nós temos tantas solicitações de toda a cidade em que são coisas meramente administrativas, coisas que não passa de uma mera identificação. Portanto, a criação da Polícia Municipal, para nós, e eu concordo,
embora há muita gente que discorde, mas a polícia não deixa de ter a sua competência e a polícia municipal tem a sua competência, portanto, cada um no seu ramo e nas suas funções. Isto agora, é importante aqui existir de facto uma boa relação entre esta suposta polícia municipal para com a PSP, como tem a área de jurisdição, o Funchal é da PSP, e tem que haver aqui uma boa colaboração. E claro, num segundo patamar, ser a polícia a resolver, porque às vezes, por exemplo, falo nos estacionamentos irregulares, falo na lei do ruído, falo que é muito comum, que são os parques de moradores, que é um problema todos os fins de semana. A polícia é inundada de dezenas de telefonemas sobre essa problemática e, portanto, a Polícia Municipal pode resolver e bem uma situação destas e estar a PSP num segundo patamar, caso não seja cumprido. Portanto, cada um no seu ramo. Para mim, é viável, vai ser útil e, aliás, o Funchal, não nos podemos esquecer, há quem diga que seja a terceira cidade do país, ao contrário de muitas cidades, e como é uma cidade turística, a nossa opinião é que é viável e vai ser importante até mesmo na ajuda para os turistas que nos visitam. É a minha opinião. Muito bem. Há tempos o JM anunciou que há estudos e também já trabalhos no terreno para a lógica do 112, ou seja, do número nacional de socorro, que é relativamente, é um número que é, digamos, que está sob a responsabilidade da PSP, que passa pelo seguinte, ou seja, continuará a ser a PSP a orientar e também a fazer toda a operacionalidade deste número, do 112, o número nacional de socorro, mas saindo das instalações da PSP, indo se enquadrar na proteção civil regional. Sem sair os agentes, claro, deste serviço. Isto é uma mudança que implica também, para a população, não muita coisa, mas para a PSP implica uma mudança dos agentes, digamos, para os serviços regionais de proteção civil. Isto não é mudar também, pensando na população? Ora bem, sobre essa temática, eu não me quero alongar muito sobre isso, por diversas razões, mas perguntar a minha opinião. E então, qual é a opinião do Adelino Camacho? A minha opinião é assim, caminha-se de facto, porque algumas coisas têm que ser mudadas. À semelhança do que está a acontecer em Portugal continental, também pode ser aplicado aqui na região autónoma. Porquê? Porque, por exemplo, eu gosto de referir ao exemplo do 20 de fevereiro, por exemplo, de 2010. Se todas as forças de segurança estivessem confinadas a um sítio, quando digo forças de segurança e serviços, enfim, claro, tutelado sobre o Serviço Regional de Proteção Civil, se estivéssemos todos confinados no mesmo sítio, no mesmo edifício, provavelmente o socorro era muito mais eficaz e evitávamos muita daquelas desgraças que ocorreram, sobretudo nos danos pessoais, enfim, físicos. Mas caminha-se para, segundo quanto dizem, não estou aqui a falar com certezas, mas não me espanta. Do CODU, ou seja, sim, que é também a sim, PSP que tem responsabilidade. Não queria falar sobre isso, mas pronto. Mas já que está-me a pedir a minha opinião, eu posso dar, eu concordo, mas caminhamos para isso, a passos largos, e acho bem. Porquê? Porque não vai ser, por exemplo, os bombeiros municipais ou sapadores a fazer ocorrências que é a nossa competência e vice-versa. Portanto, a tal triagem que tem que ser feita. Exatamente, concordo com isso, mas agora vamos ter que adaptar essa nova vertente ou essa nova valência que está prevista. Isto é só previsões, não sei se vai se concretizar ou não. Mas sou apologista também dessa situação. Obviamente que com o nosso serviço do 112, isso a ser uma realidade, vamos ter que mudar para, neste caso, para o Serviço Regional de Proteção Civil, para a sede, onde será feito lá a triagem do sim, serviço. Um local próprio para gerir. E essa triagem é sempre feita pela PSP, não é feita
pelo Serviço Regional de Proteção Civil. Está Sim, no se mesmo formos- local, será feita pela PSP, que depois Se formos- encaminhará. Se formos à luz daquilo que são as orgânicas e os estatutos de cada uma das forças de segurança, aí sim, não há dúvidas, Não há porque é de lei. Só para concluir, e gostaria que deixasse também aos leitores e ouvintes do JM, enquanto coordenador regional da Associação Socioprofissional da PSP, quais as maiores reivindicações que faz? Ui, são muitas. São muitas e é transversal a todo o território nacional. O que nós queremos, de facto, é o cumprimento integral do novo Estatuto, nomeadamente na pré-apresentação e na apresentação, bem como nos nossos escalões de remuneração, passando pelas promoções, enfim. A própria lei orgânica, a própria lei da assistência na doença e o regulamento disciplinar também está completamente obsoleto, já desde os anos 90. Portanto, nós queremos um regulamento disciplinar que seja de acordo com o que está a acontecer atualmente, não como antigamente. Portanto, e nós gostávamos de ver, que para nós é muito importante, mas não posso deixar de referir, que é o famoso subsídio de risco, agora recentemente, que foi submetido à Assembleia e que a própria Assembleia recomenda ao Governo a atribuição do subsídio de risco aos profissionais da polícia. Portanto, consideramos que os polícias estão a ser prejudicados ao longo destes anos, portanto, nos seus direitos, ao não ser compensados pelo risco que correm. E também há um outro assunto que também está muito em voga e que estamos preocupados, que é o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos, previsto para 2018. Portanto, também vai abranger a polícia, isto segundo as palavras da ex-ministra da Administração Interna, Constância Urbano de Sousa, em que não vamos aceitar, nem pode haver aqui discriminação aos polícias. Se for faseada, será para todos. Portanto, isso foi a garantia recebida da nossa ministra. Mas estes são os maiores desafios, digo-lhe já, que são as nossas maiores reivindicações. A entrevista. A atualidade do momento à sexta-feira na rádio e no jornal. O espaço que faltava mais perto de si.